função materna? Bom, para falar da mãe, eu pensei da gente lá para trás, lá para aquelas cavernas do Paleolítico, onde a gente encontra pinturas rupestres, né? E o principal tema dessas pinturas são os animais. E na mesma época, não como pinturas, mas esculturas foram descobertas, esculturas pequenas, que sempre reproduzem a imagem do feminino, do corpo feminino, né? São as esculturas das deusas, e que sempre também são caracterizadas por um aspecto, elas são totalmente despidas, nuas, são as deusas nuas do Paleolítico. As imagens masculinas são poucas, elas são pintadas nas cavernas e elas aparecem sempre mascaradas ou modificadas para se parecerem com algum animal, algum bicho ou simular algum procedimento mágico, alguma coisa assim. Então, essas estatuetas femininas, elas foram esculpidas em osso, em marfim de mamute, em pedra, estão sempre de pé, fincadas na terra, né? E jamais, como eu disse antes, elas estão mascaradas ou modificadas, né? Elas simplesmente são. As imagens mostram isso, né? Esse feminino que simplesmente é o que é e se expõe. Parece que o povo do Paleolítico sabia disso. E talvez seja muito importante a gente ter isso bem claro dentro da gente, porque já faz muito tempo, não é? Então, essas imagens eram encontradas em santuários, em lugares de culto, eram cultuadas, né? O corpo feminino, então, era considerado em si mesmo um foco da força divina, como o coágulo do princípio da continuidade da vida. Igual existe uma analogia da mãe com a terra-mãe na agricultura, né? Então essa simbologia sagrada, arquetípica, né, ela vem desde os primórdios da nossa história, vem atravessando os tempos para chegar até hoje, de alguma forma para nos inspirar, afinal de contas, o que é ser mãe? Né? O que é isso, assim, no seu aspecto mais profundo? Então, eu queria falar em síntese de dois aspectos da maternidade. E claro que lembrando que hoje eu não vou tocar no aspecto sombrio da mãe, né? A gente está abordando um outro olhar sobre a mãe. O primeiro aspecto, eu acho que a gente também pode pedir inspiração também numa outra deusa, só que uma deusa um pouco mais recente que o Paleolítico, né? Grega também, que é Deméter, a deusa da brotação. E queria falar desse aspecto da mãe que faz as coisas brotarem, né? Então a mãe é aquela que a gente sabe muito bem que cuida, que nutre, que acolhe e que integra. A mãe, no seu aspecto espiritual mais profundo, ela vai ser o veículo, né, que vai nos levar a conhecer e saber que nós possuímos uma fonte de energia dentro de nós mesmos, sagrada, que emana o tempo todo na nossa vida, né? Essa fonte de energia sagrada é a fonte imanente, que cabe à mãe, através de todo o seu procedimento ao longo do período que ela educa o filho, e levando o filho devagarzinho, como a gente vai ver daqui a pouco, a fazer contato com essa fonte, né? Então, se o pai tem uma função transcendente, a mãe tem uma função imanente junto aos seus filhos, né? De produzir neles a descoberta dessa fonte dentro de si. Além disso, como a gente sabe, né, é através da mãe que a gente vai se cuidar, né? E a gente vai aprender de uma maneira quase que instintiva a cuidar de tudo que é pueril, que é frágil, que é pequenininho dentro da gente, né? Aquelas coisinhas que a gente tem. E deve ser a mãe a nos ensinar isso. E se a gente aprende isso desde pequeno, a gente aprende também que a gente pode errar e a gente pode perdoar a gente e aos outros.
é também através dela que a gente é levado a experienciar de alguma forma aquela coisa da dedicação e da doação generosa, né? Quando o amor se manifesta exatamente pela capacidade da gente sacar, perceber o que o outro está precisando, seja no nível físico, emocional, espiritual, né? É com a mãe que a gente vai aprender isso, quando ela olha pra gente, vamos dizer assim, interessada em querer saber o que aquela pessoa, aquele indivíduo precisa, né? Aquele filho, aquela filha, e não partir de fórmulas já pré-determinadas, não é? Eu fui pediatra, vocês sabem, né? Durante 15 anos. E no consultório, né? Claro que as mães, principalmente de primeira viagem, muito ansiosas, me perguntavam muito como fazer. E eu perdi um tempo enorme já naquela época, dizendo assim, antes, sabe? Tenta fazer contato com o teu coração do teu filho, para você sentir o que ele precisa. E talvez essa coisa vá crescendo dentro de você com muita naturalidade, não é? É a mãe que vai introduzir o filho no reino dos sentimentos. E para isso ela vai ter que se interessar pelo que aquela criaturinha está sentindo, não é não? Para que aquela criança comece então, ela também a valorizar os próprios sentimentos, os sentimentos verdadeiros. E aí a gente faz contato com aquela deusa nua novamente, né? Que é a verdade que está sendo exposta, e valorizar aquilo, não é? É a nudez da deusa que representa a verdade de cada um sendo expressa, não é? Talvez uma das experiências mais fundamentais para o bebê é o olhar da mãe, não é? Aquele olhar que, quando olha para aquela criança, está dizendo, olha, você é a maior maravilha sobre a terra. Não existe nada mais incrível do que você, simplesmente porque você existe. E aí, aquela criança vai começar a aprender que ela tem valor pelo que ela é, e não porque ela está atrelada a alguma persona, isso é, algum papel no mundo, que ela é isso, que aquilo está agradando ou não, enfim. A mãe, então, também vai ser aquela que vai nutrir as experiências de vínculo, de unidade, de senso de se pertencer a alguma coisa, não é? E ela vai ser a transmissora dessas experiências, promovendo situações, né, em que as pessoas se trocam, se integram, né? E que são vivências e ao mesmo tempo são valores que vão se formando dentro daquela criança, né? Isso tudo, né, porque a própria mãe, ela conhece a experiência de estar ligada a alguma coisa. Afinal de contas, ela por longos meses, não é, ela carregou algum serzinho lá bem debaixo do coração dela. Ele esteve ligado a ela. E o mais incrível é que mesmo quando a gente pode falar de mães adotivas, essa mesma experiência acontece. Porque quando aquela mãe está esperando que o seu filho adotivo chegue, constela nela essa experiência arquetípica tão antiga, né? E ela vai ver despertado nela também todo esse movimento. Mas tudo isso que a gente falou agora, eu acho que, de uma forma muito geral, eu tentei ser sintética, eu acho que traz aquela imagem da boa mãe, né? Muitas vezes projetada na Virgem Maria, né, Francisco, né, a parideira do ser síntese, e que é um aspecto da mãe, um aspecto espiritual que todos nós ansiamos, precisamos, e é muito importante. Só que eu queria, nesse encontro da gente hoje, né, que eu queria falar mesmo, que essa boa mãe a gente conhece as definições dela, pelo menos, né, das expectativas que são criadas em cima das mães. Mas o que eu queria mesmo é falar de um segundo aspecto da função espiritual da mãe. Esse aspecto que fica escondido ou que fica camuflado pelas nossas idealizações. Talvez pelos nossos medos da gente sair da zona de conforto, a gente fica criando a expectativa que a gente só quer aquela mãe, né, com aquele colo delicioso, aquela coisa gostosa, aquela lembrança positiva. Mas se é verdade, né, que a mãe é o vaso, é a concha, né, que abriga as brotações, os nossos nascimentos, né, também é verdade que ela, mãe, possui, eu acho que eu vou chamar de sagrado ofício, né, de conduzir os seus filhos para as mortes necessárias. Isso quase não quer falar, não é? Então, a mãe é também a senhora
das podas que os filhos vão precisar vivenciar para que eles se tornem eles mesmos, para que também eles possam se relacionar depois, mais tarde, com um ciclo de transformação, que são vários que vão se apresentar ao longo da vida, com naturalidade, sem ficar com medo de perder, sem ficar com medo de se transformar. E cabe à mãe, até sem querer, ela ser esse veículo. Mas quanto mais a gente tiver clareza sobre isso, consciência, talvez mais fácil fique. Então, o que eu escolhi trazer para a gente refletir foi a gente acompanhar um pouco o desenvolvimento de qualquer criança, que seria natural, qualquer criança, o desenvolvimento normal, para a gente sentir como já está entranhado na nossa natureza ser a mãe, de um lado parideira, né, da vida, mas de outro ser, vamos dizer assim, a mãe ser essa senhora das mortes que eu estava falando. Eu não vou fazer aqui um caminho, nem uma descrição acadêmica, clássica, muito, vamos dizer assim, do processo de desenvolvimento de uma criança, de um bebê, mas a gente conversar um pouquinho a respeito do que acontece, só para a gente perceber essa função da mãe. A gente sabe que na vida intrauterina, não é? O bebê vai experimentar uma espécie de totalidade, que a gente chama de urobórica, ou até mandálica, como se fosse uma mandala, não é? Porque tudo está ali para ele, né? Ele e a mãe são um, e está tudo pleno, né? O Jung e o Newman têm até uma denominação que é bem bonita. Eles falam que o bebê experimenta um estado de plenitude oceânica, né? Que é uma coisa bem bonita e tradutora desse estado, né? Mas só que esse estado de plenitude não é um senso de unidade que vem da consciência. O bebê não sabe quem ele é, não sabe quem a mãe é, não sabe o que o mundo é ainda, né? Então, enfim, ele vai ter que aprender isso tudo. E chega a hora do nascimento. E aí a gente já começa com essa história da mãe ser a senhora das mortes também. Porque no nascimento é o corpo da mãe que vai provocar a expulsão daquele bebê, que vai morrer para aquele estado que ele estava antes. Todos nós passamos por isso. Então, ao mesmo tempo que o bebê está nascendo para um lado, está morrendo para outra coisa. Simultaneamente, ele, para viver, para nascer encarnando aqui, ele precisa morrer. Quer dizer, no primeiro instante da gente estar chegando aqui, isso está configurado. E a gente esquece disso totalmente, né? Logo depois do nascimento, como o bebê perdeu esse estado, ele vai tentar recuperar esse senso de unidade. E a gente vai vendo que é interessante como as etapas vão acontecendo para ir oitavando esse senso de unidade, até chegar à unidade da consciência mesmo, né? Mais tarde, um dia. Né? Nós todos estamos destinados a isso, quer a gente queira, quer a gente não queira, né? Então, no pós-nascimento, o bebezinho vai tentar recuperar esse senso através do corpo externo da mãe agora, né? Então, é através da amamentação, do colo, não é? Que ele vai tentar trazer isso. É a fase oral que a gente fala tanto, né? E aí, vai caber a essa mãe também, com o passar do tempo, né? Ela vai ter que substituir aquela alimentação por outra coisa, ela vai ter que, para que ela siga a vida, outras pessoas tomarão conta daquela criança também, e lá temos mais uma segunda morte, que geralmente é a própria mãe mesmo que tem que promover, né? Daquele estado, daquele bebê. Tem que ser assim, inclusive, para que a vida possa se cumprir, né? Depois disso, o bebê vai atrás novamente desse senso de unidade, dessa vez através do próprio corpo dele, né? O corpo da mãe já não deu mais, agora é o próprio corpo. E aí é aquele momento que ele vai descobrir que o corpo dele faz com que ele seja um criador, né? Ele cria alguma coisa, e é a tal da fase anal. O que ele cria é o cocô que ele faz, que é a obra que ele produz. E nesse momento ele vai ter uma experiência incrível, porque ele vai se sentir criador e ao mesmo tempo ele vai experimentar a própria decomposição do seu corpo, como se ali ele começasse a perceber a impermanência budista que a gente fala tanto e que espiritualmente é tão importante. E a mãe tem que estar muito bem trabalhada, porque se ela estiver muito preocupada com as infecções, com as bactérias e com as limpezas, não é? Que ela sair correndo apavorada para limpar tudo e ficar horrorizada,
ela vai estar trazendo uma imagem muito negativa para aquela experiência primeira de ser um criador, né? E também da própria, vamos dizer assim, impermanência das coisas para essa criança. É claro que ela vai ter que limpar o filho, só que se essa mãe tiver a capacidade também de estar presente e de estimular essa criança, né, a perceber o seu corpo e também o próprio corpo da criança ser estimulado a outras experiências pela mãe, não é? E a mãe poder levar essa criança também para ver outros horizontes, ela vai aprendendo que ela, a vida dela, não é só o corpo dela, nem sequer é só o que ela cria, é muito mais do que isso. Depois disso, né, eu acho que está na hora da mãe poder mostrar para ela tudo isso, não só com naturalidade, né, mas com muita tranquilidade também. E aí, isso vai acabar sendo transformado, né, para uma outra etapa, né? O bebê vai tentar reconstruir todo esse processo de unidade através de uma ligação psicofísica com o pai, com a mãe, muito forte. É o tal complexo de Édipo, de Elétra que a gente fala tanto, né? E esse momento vai se desdobrar mais em frente na tentativa dela corresponder ao que o pai e a mãe esperam dela, ao modelo que ela vê dentro de casa. Bom, essa mãe, e nesse caso, claro que o pai participa disso também, né? Nesse momento ela vai precisar, né, ela mesma ser um sujeito. Porque se ela tivesse apoderado do sujeito que ela é, se a vida dela inclui o amor pelo filho ou pela filha, né, inclui, vamos dizer assim, toda aquela experiência, mas a vida dela, espontaneamente, ela vai além disso, com naturalidade, ela vai fazer e vai ajudar para que esse filho e essa filha, né, possam se perceber também mais livres para serem eles mesmos, né, e podem devagarinho ir diminuindo essa ligação, vamos dizer assim, psicofísica tão forte que acontece nos primeiros tempos. Bom, isso sem prejuízo, na verdade, em termos de abandono, nem de angústia. Então, nesse momento, a mãe tem aquela missão, eu acho, espiritual, né, de estar muito interessada de fazer o filho mais e mais se conhecer. O que você está sentindo? O que você gosta? O que você não gosta? Para que essa criança, ela se perceba diferente. Talvez caiba muito a mãe poder dizer para essa criança que o natural, aquilo que é necessário, é que ela seja diferente do pai, da mãe, da família. E quando não for, quando ela for igual, tudo bem, desde que seja verdade. E cá a gente tem a deusa nua de novo. Então, esse movimento, né, da mãe autorizar que o filho seja sem culpa e sem peso, né, é uma responsabilidade enorme. E a gente tem que se trabalhar com isso, porque o nosso movimento quase sempre é querer que, né, eu sei mais, eu já vivi coisas, eu tenho experiência. E a gente poder abrir mão disso para estimular para que aquele serzinho tenha a sua experiência, tenha a sua descoberta e encontre o seu caminho. Essa mãe, então, vai ter que ajudar o filho a aprender a morrer a própria expectativa de ser parecido com os pais e com isso garantir alguma coisa, dele se sentir seguro a partir daí. Ela mesma vai ter que estimulá-la a correr riscos. E mais ainda, a própria mãe tem que ter tão fortemente dentro dela esse senso de diferença que ela perceba a diferença entre os outros filhos todos. Porque senão passa o rodo, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, todo mundo tem que se comportar, todo mundo tem que se vestir assim, enfim, não é? É claro que para o nosso serzinho que está em crescimento, vai ainda acontecer muitas e muitas situações tentadoras, seja para ele corresponder mais tarde ou ela ao amor de par, né, para ter garantia de que vai ser amado,
seja que ele vai tentar corresponder que a sociedade, o homem, né, sendo uma pessoa perfeita ou fazendo aquilo que as leis de mercado dizem que é o melhor para ser feito. Vai caber à mãe, então, a coisa do exercício, a coerência entre o que ela fala e o que ela é. Uma mãe, então, que não é objeto, que é sujeito, né? Que ela passou por muitas mortes. Então, ela em si, ela vai, eu acho, trazer para esses filhos a verdade desse processo e poder inspirá-los. Então, a mãe que se apropria de si, ela pode até ter errado, se equivocado muitas vezes, mas talvez essa seja a melhor educadora de todas, né? Porque tem uma coisa que a gente transmite pelo que a gente é, que vai para além das palavras que a gente fala. Então eu acho que o que eu queria que a gente fechasse hoje era com a ideia de que a mãe é a parideira de todas essas mortes e é inspiradora para o filho aprender a morrer também, né? Assim, ele vai acabar também descobrindo que todo o processo que ele passou de vida, ele de alguma forma ele foi guiado por alguma coisa dentro dele. E essa é a descoberta da fonte imanente dentro dele mesmo, né? Para ele poder depois passar isso adiante para os próprios filhos. Eu acho que quando isso acontece, a gente não fica estagnado. Aquele filho não fica estagnado. Então a mãe é o portal da brotação e é o portal das mortes necessárias, né? E aí eu sempre penso assim, né? Que a mãe seria como aquela que sabe, né? Do grão que nasce e que morre pão. Que o Gil canta, né, tão lindamente, e cada vez que eu ouço aquela música que ele fez, inclusive para a mulher dele, em função da maternidade dela mesmo, eu falei, meu Deus, como esse cara é inspirado, né? Eu acho que é isso mesmo. Então, né, além daquela imagem da mãe das brotações, né, eu acho que a gente tem que incluir muito profundamente, sem culpa nenhuma, muito pelo contrário, colocar no lugar do sagrado, sabe? A mãe que é a provedora das mortes. Como havia sido dito antes, a gente tentou dar um pouquinho mais de ênfase na função paterna e materna. E a gente está perto do nosso fim, a gente vai ter um olhar mais rápido sobre o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho e o filho único. Sim, só para deixar uma provocação para vocês, né, como se já não bastasse o que foi dito. O primeiro filho nos remete à gratidão, à preservação e ao peso referencial. A gratidão, a experiência da gratidão, porque, por um lado, ele inaugura a família só existe a partir da chegada dele, né? E é uma situação perigosa porque, ao ficar nisso também, constrói-se uma família de 3, que ele já vai falar, que é um idílio perigoso, um idílio muito perigoso, né? Mas tem a gratidão dele ser convidado a chegar e dele inaugurar a família. Mas não fica na gratidão, fica logo em seguida numa espécie de pacto de tentar preservar, de tentar manter, de tentar fazer uma aliança, né? Dar continuidade. Isso é muito sofrido. Ele não tem com quem lutar, brigar nesse sentido. Então, preservar ou transformar, preservar ou transformar, preservar ou transformar. Muitas perguntas dentro dele remetem a um questionamento. Mas por que eu devo preservar esse modelo, esse modo, dessa família? Mas tem uma função majoritária de preservação. E peso referencial, na medida em que, sendo o primeiro filho, sendo o filho mais velho, quando nasce o segundo, o terceiro, a gente sabe que quando falta o pai, quando falta a mãe, o filho mais velho, o mais experiente, é aquele que de alguma forma assumiria um lugar de autoridade, um espaço de autoridade. Aí, esse peso referencial, mesmo não faltando pai e mãe, ele já, desde pequenos, os caçulas, a garotada, procura se espelhar
nesse que chegou antes e que já viveu, já fez, já aconteceu. Então, 3 palavras definem bem a chegada desse filho. Uma gratidão recíproca dos pais que recebem, dele que inaugura. Um pacto de preservação que, na verdade, se traduz num peso referencial. Esse é uma pulsão do filho mais velho que a gente traz aqui. O segundo filho, ele é aquele que naturalmente traz um desconforto, uma inadequação. É o filho do meio, não é assim que a gente fala? Porque ele tem uma missão de questionar, na verdade, o estabelecido. Aquela família que foi fundada pelo primeiro, que foi inaugurada pelo primeiro, ele vai questionar as afirmações dos pais, as afirmações também do irmão mais velho.